Olá, turma, tudo bem? Eu sou o Fábio, eu vou falar um pouco sobre a meta-análise. Eu sou aluno do mestrado em ortodontia. Então, a meta-análise a gente sabe que está no topo da pirâmide, né? Essa pirâmide já é muito conhecida por vocês. Então, ela vem depois de uma revisão sistemática, né? Então, a meta-análise, né? Como que a gente vai saber se a meta-análise é boa ou não, né? Então a gente tem que analisar os estudos que foram colocados nela, como que foi feito essa revisão sistemática para poder ter sido feito essa meta-análise, né? Então aqui a gente vai partir para o planejamento da revisão sistemática, né? É a formulação da pergunta, o conhecido pico, né? Então, formular a pergunta focada, né? Definir claramente a população, a intervenção, a comparação e o desfecho, né? Então, a elaboração do protocolo, escrever o documento metodológico que descreve como a revisão sistemática será conduzida, isso evita viés e dá transparência, né? Então, os critérios de elegibilidade, detalhar os critérios de inclusão e exclusão para o desenho do estudo, ensaios clínicos randomizados. Então, a gente tem também agora aqui o pico, né, individualmente. Então, o P já vem de população ou problema, o I vem de intervenção ou interesse, e o C vem de comparação, né? E o O de outcome, o desfecho. Então a gente vem por uma ordem de que será estudado e depois qual é o tratamento deste, o diagnóstico, né? A exposição do que está sobre investigação, e depois a gente vem com a intervenção comparada por um grupo controle que usou ou não usou, utilizou outro aparelho. Então a gente faz essa comparação para depois chegar no quais são os resultados mensuráveis de interesse, né, para a gente ter o desfecho da nossa pesquisa, né? Então a busca e a seleção da literatura é uma parte mais importante, né? Que então, para a gente poder fazer essa pesquisa, como que a gente vai saber se a meta-análise foi boa, se a revisão foi boa? A revisão deve se basar aí nessa busca estratégica para conseguir esses artigos para a gente fazer essa revisão, né? Então, você vai usar o Medline, a Cochrane, o PubMed. Então, a busca vai ser na literatura cinzenta, né? Então, você pode usar o gerenciamento da triagem, tem softwares que ajudam a fazer essa conduzir essa triagem colocando as referências, né? Então, a seleção por pares, aplicar os critérios de elegibilidade, no mínimo três revisores aí para a gente fazer uma revisão sistemática. Então, tem a etapa de extração de dados, que é coletar as informações relevantes dos estudos, características, a metodologia, utilizando o formulário padronizado, né? Então, a avaliação do risco de viés, a gente precisa também saber a síntese de dados, apresentar e interpretar os achados, a avaliação da certeza da evidência, avaliar a confiança dos resultados da revisão, considerando o risco de viés, a inconsistência, a imprecisão. Então a gente precisa fazer também a redação final, que é escrever o manuscrito da revisão sistemática, e a divulgação, né, apresentar os resultados de forma crítica, né, comparar os resultados com os achados anteriores e pontuar as limitações das revisões sistemáticas dos estudos incluídos e sugerir futuras pesquisas. Mas o que seria a meta-análise? A meta-análise é como se a gente pegasse esses vários estudos pequenos ali da revisão sistemática, juntasse tudo e criasse uma grande floresta, né? E a gente vai ter uma análise quantitativa com a meta-análise, né? Até um dos fatores que a gente sempre vê numa meta-análise é o gráfico de floresta, né? O gráfico de forest spot. Então, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. A meta-análise é diferente, né, da revisão sistemática. Então, a revisão sistemática é uma síntese qualitativa e a meta-análise é uma síntese
quantitativa. Ela não vai nos trazer dados quantitativos, né? Mais numerais, né? A gente está falando da forma numeral. Então, combina os resultados de estudos independentes para gerar uma evidência consolidada. A meta-análise transforma dados isolados em evidências sólidas. Então, a meta-análise é uma técnica estatística que integra resultados de diversos estudos sobre uma mesma questão clínica. O objetivo dela é aumentar esse poder estatístico e a precisão das estimativas. Então, aqui é uma comparação entre revisão sistemática e meta-análise, né? É uma síntese, a revisão sistemática é uma síntese qualitativa, a meta-análise é uma síntese quantitativa. Então, pode incluir ou não a meta-análise, a revisão sistemática, mas toda meta-análise deriva de uma revisão sistemática. Se não tiver uma revisão sistemática, é indicativo de viés, né? Então, a revisão sistemática é uma análise narrativa e uma conclusão descritiva, enquanto a meta-análise é uma análise estatística e uma conclusão numérica. Então, a gente sempre vai ter o famoso gráfico de Forest Plot, né? Então, a primeira coluna aqui a gente vai ver os estudos com o autor e ano, as colunas aqui de intervenção, grupo controle. Aqui a gente vê também cada tamanho de cada estudo. Os quadrados representam o maior peso do estudo, né, em relação geralmente ao tamanho desse estudo. Então, os traços horizontais eles se estendem aqui nos quadrados, representam os intervalos de confiança. Quanto mais longos, menor a precisão. E o losango aqui, ao final, ele representa o efeito combinado de todos os estudos. Ele também explica a linha de efeito nulo, né? Então, se ele tocar essa linha é que não teve efeito. Se ele ficar aqui à direita é que teve significância, certo? Então, trazendo assim para vocês, a meta-análise é o suprassumo das pesquisas ali, né, dos nossos artigos. Então, a gente precisa saber um pouco interpretar este gráfico e saber que ela vem de uma derivada de uma revisão sistemática. Então, eu espero ter ajudado um pouquinho vocês a esse entendimento aí da meta-análise e por